deixo com vocês aqui uma singela reflexão sobre a mensagem do Natal. Está baseado em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 55. O Magnificat, conhecido como Cântico de Maria, registrado em Lucas 1, de 46 a 45, está basicamente dividido em duas partes. Primeira, o que Deus fez com Maria, dos versículos 46 e 50, e a segunda, o que Deus fez e faz na história, de 51 a 55. Essa reflexão foca na segunda parte do nosso texto. O que Deus fez na história. De acordo com o teólogo William Barclay, o Magnificat é o documento mais revolucionário do mundo. Maria utiliza verbos que revelam o seu entendimento da ação de Deus na história e que também seriam a missão do futuro Messias. Tais verbos não são meras palavras ditas de modo aleatório, mas revelam as ações de Deus na história da humanidade através do seu Filho, o Messias. As ações, ou os verbos, são: agiu, derrubou, encheu, amparou. Essa é a revolução de Deus na visão de Maria. Os verbos estão no passado, e há uma longa discussão a respeito disso, mas por ora o que nos importa é o reconhecimento de que, do mesmo modo como Deus agiu no passado, continuará agindo no futuro. Então, esses são os 4 verbos da revolução do Natal. Primeiro, agiu poderosamente para dispersar os soberbos. O versículo 51 diz que Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Barclay chama isso de revolução moral. Agiu poderosamente contra os arrogantes em suas atitudes. Arrogância é o oposto de humildade, e talvez seja isso que Simeão quis dizer ao afirmar: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, em Lucas 2,34. No reino de Deus não há espaço para orgulhosos, e para isso, inclusive, Deus agiu com seu braço valorosamente para erradicar tal atitude do coração dos que alimentavam pensamentos soberbos. E o Barclay ainda afirma que Cristo nos capacita a ver nós mesmos. É o sopro da morte do orgulho. A revolução moral começou. O segundo verbo da revolução do Natal é derribou os poderosos para exaltar os humildes. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, diz o versículo 52. Barclay chama isso de revolução social. Derrubou, no grego, tem os significados de tirar, fazer descer, derrubar e demolir. Deus não tira por tirar, Deus tira para pôr um justo no lugar. Deus tirou Saul do trono e pôs Davi em seu lugar. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. O terceiro verbo da revolução do Natal é encheu os famintos para despedir os ricos. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Versículo 53. Barclay chama isso de revolução econômica. Assim é uma sociedade sem Deus. Cada um toma para si cada vez mais e tanto quanto puder. Essa regra econômica não faz parte do reino de Deus. A revolução econômica que Cristo trouxe é essa. Ainda te falta alguma coisa? Vende tudo quanto tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me, disse Jesus. Famintos, no grego, significa ter fome, estar faminto, passar necessidade, estar paupérrimo. Em contrapartida, rico é ploutel, que significa ser rico, ter abundância de possessões materiais e ricamente suprido. Sem essa revolução social, o mundo jaz na injustiça e iniquidade, onde os paupérrimos
paupérrimos, vivem sem dignidade, e os que possuem abundância de possessões vivem nababescamente. Então, isso é uma questão de equidade e de justiça social. O quarto verbo da revolução do Natal é amparou. Amparou seu povo com misericórdia. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da misericórdia e o favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais, estão registrados no versículos 54 e 55. Aqui Barclay não menciona alguma revolução. Eu a chamo de revolução espiritual. Amparou significa segurar com firmeza alguma coisa, pegar uma pessoa ou coisa a fim de ajudá-la, abraçar, beneficiar-se. É a revolução da relação espiritual entre Deus e o seu povo. É Deus que abraça seu povo e segura com firmeza desde os tempos passados de Abraão e para sempre, revelando-se ser Deus de geração em geração. Seu povo não é qualquer povo, é o povo da promessa, o povo do pacto, cuja marca distinta deve ser um povo servo e um povo fiel que mantém viva a memória e sempre diante de si o favor, a misericórdia de Deus. Portanto, um povo cuja vida espiritual está amparada em Deus e em sua misericórdia. Concluindo, você concorda com William Barclay que o Magnificat é o documento mais revolucionário do mundo? Maria percebe o agir de Deus na história no sentido de trazer uma revolução moral, uma revolução social, uma revolução econômica e uma revolução espiritual. Moral, porque a arrogância precisa dar lugar à humildade. Social, porque os poderosos não olham para os sem voz e indefesos e por isso serão destronados. Econômica, porque os abastados não podem ignorar os em privações de bens. Espiritual, porque Deus quer um povo servo que reconhece suas misericórdias não tem fim. Um cântico que revela os contrastes da sociedade injusta. Poderosos que esmagam os humildes e os ricos que esfolam os famintos. E Maria entende que o filho que ia carregar em sua barriga iria fazer tudo isso, e por isso ela celebra cantando: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Um Natal muito diferente que nós estamos acostumados de celebrar e cantar nos dias de hoje, não é mesmo? Eu não tenho como não concordar com William Barclay que o Magnificat é o documento mais revolucionário do mundo. Então, feliz Revolução, feliz Natal e que Deus abençoe você e a sua igreja.